Esse é o Hora da Saúde, um novo programa do Hospital de Amor para te ajudar a fortalecer os seus conhecimentos sobre saúde. Aqui, ó, do hospital direto para sua casa. Ao meu lado, o doutor Leonardo de Paula Almeida, também Marcelo Gobo Júnior. Hoje nós estamos falando sobre depressão. Doutor Leonardo, doutor Marcelo, como identificar uma depressão? O que a gente vai perceber primeiro é essa sensação de perda de energia e de satisfação com aquilo que antigamente dava prazer. Então, por exemplo, se eu gostava muito de fazer uma determinada atividade, ir ao cinema, jogar bola, isso começa a não ter tanta graça mais. Eu queria muito fazer alguma coisa no meu trabalho, em casa, dentro da minha rotina, e aquilo já é difícil para mim. Então é difícil que eu levante da cama para começar o meu dia de trabalho, por exemplo. Isso é um sinal de alerta para a gente poder pensar e entender o que está acontecendo. Ou quando a gente começa a ter uma percepção de perda de sentido. Então, aquilo que fazia muito sentido para mim, enquanto eu estava executando as minhas atividades, no meu estudo, na minha faculdade, ou em relação ao meu cuidado com a família, com os filhos, aquela visita que eu gostava de fazer, e de repente isso parece que não faz mais sentido. Essa sensação de que as coisas começam a ter vazio e a gente vai perdendo a energia em relação a isso. É difícil começar a fazer atividade, é difícil fazer aquilo que antes era motivo de satisfação, que eu não conseguia nem esperar o momento de fazer, de chegar aquele final de semana para poder ir ver alguém que eu queria, ter um encontro com um bom amigo, e isso de repente começa a ficar desinteressante. Esse é um sinal de alerta de que a gente precisa olhar e pensar que isso pode ser depressão. Esses são os indícios, mas eles têm relação com a intensidade? Eles devem ser mais intensos ou menos intensos para configurar a depressão? Sim, isso tem uma relação direta com a intensidade. Dentro do que é a norma, no DSM-5, a gente tem a necessidade de que alguns critérios sejam atendidos. Mas hoje, de modo geral, a gente sempre pensa que, independente do número de sintomas, quando isso está relacionado com prejuízo, com uma noção de percepção de prejuízo, isso merece cuidado. E aí já vira um problema de saúde. Então, às vezes eu posso ter uma sensação, uma alteração de peso, que é uma dos critérios, uma alteração de apetite, e só isso por si só, pela intensidade, pelo prejuízo que isso me causa, pelo quanto isso impacta na minha rotina, no meu funcionamento, é motivo de atenção. E não necessariamente vai virar um transtorno, mas é motivo de cuidado. E não ter o transtorno não significa que eu não mereça cuidado. Doutor Leonardo, tristeza e depressão são a mesma coisa? Não necessariamente. Tristeza a gente pode ter em qualquer momento. De repente eu estou aqui e recebo uma notícia ruim, fico triste. Depressão é a permanência da tristeza, a tristeza acontecendo com mais frequência, num tempo mais prolongado. Marcelo falou no início, a gente fala com o paciente quando chega até nós, vamos observar como que está essa tristeza, o tempo, 2 semanas, 4, 6 semanas, um luto, né? Às vezes a pessoa perdeu, nesse momento, às vezes chegam pessoas, estou em depressão, não, está vivendo uma fase que chama luto, que é um tema que depois a gente pode até abordar num outro programa. É um período que você tem que respeitar a tristeza. Ela tem um motivo, a gente pode dizer assim. Tem um motivo. Então a depressão é uma associação de sintomas em que a tristeza está presente, mas de uma forma mais contínua. O Marcelo falou uma coisa importante, que muitas pessoas chegam ao consultório com sintomas de depressão, às vezes não relata a tristeza, relata, estou dormindo muito pouco, estou comendo muito pouco. Isso às vezes incomoda muito e geralmente chega com essa informação. E aí que a gente conversando observa que tem sinais relacionados à alteração de humor, irritabilidade, tristeza também. E é melhor identificar esses sintomas logo de início, doutor Marcelo? Sim, o maior aliado da gente sempre é o tempo, né? Tanto para poder fazer um diagnóstico adequado, quanto para a gente poder iniciar uma terapêutica adequada. Então, quanto mais rápido eu identifico, menos sofrimento associado àquilo eu vou ter, mais fácil eu consigo ofertar cuidado. Isso não quer dizer que eu vou fazer o diagnóstico no primeiro momento, até mesmo porque eu preciso de um tempo de instalação. Então, se acontece uma coisa muito ruim, perdi o emprego, e isso já é um motivo de tristeza, né? E essa tristeza ela pode ser reativa e ela pode ser normal, é esperado que isso aconteça. Agora, isso se cronifica.
passa 2 semanas e aí tudo que acontece no meu dia, mesmo que tenha coisas muito positivas, então eu perdi o emprego, foi o meu start. Eu comecei a perceber a minha tristeza a partir daí. Ela podia estar sublimiar um pouquinho, eu não conseguia perceber isso antes, mas ela já vinha. E aí teve esse evento, eu passei a perceber isso com mais frequência. E aí coisas boas aconteceram. Então, se eu sou pai, aí meu filho se formou, mas aquilo não me traz alegria. Então está dentro de um ciclo, e isso já é um sinal de alerta de que alguma coisa está indo mal. Então eu tive um evento ruim, que pode ser o meu start para eu prestar atenção mais em cima disso. E depois outras coisas boas vão acontecendo, mas elas não têm a mesma graça que teriam antes, e eu começo a me dar conta disso. Então esse é o momento ideal de procurar ajuda, que as coisas estão no começo, mas que tem um tempo, né? Não é reativo. Perdi o emprego e fiquei triste. Tudo bem, isso faz parte do que é esperado para aquele momento de vida. Mas isso permanece. E permanece que coisas outras que aconteceram são boas e eu não vejo graça nelas. Então é a hora de pedir ajuda. Doutor Marcelo, eu usei a palavra motivo. A pessoa tem um motivo. Aí o senhor usou muito a palavra start. É errado a gente dizer que existe um motivo para a depressão? O correto são starts? Então, ou não? A depressão ela é um problema que está relacionado ao nosso corpo. E a gente não fala que um diabético, que um hipertenso tem um motivo para estar diabético e hipertenso normalmente. Quando a gente faz isso, seria muito injusto eu falar para o hipertenso que ele, com o poder da vontade, deveria normalizar a pressão. Então eu falo assim, a partir de agora, minha pressão é 12/8, pela minha vontade. Mas a gente faz isso com alguém que está sofrendo de ansiedade, de depressão. Eu falo assim, essa pessoa precisa sair da cama e ir trabalhar. Mas não é ela, não é a vontade dela. Assim como do hipertenso, não é o coração dele ou o rim dele que está fazendo aquilo pela vontade dele, na regulação da pressão. Então, dentro do nosso cérebro, tem partes do nosso corpo que regulam a nossa percepção de sono, de sede, de fome, de alegria, de tristeza, de medo. E isso, de modo involuntário, está comprometido. Então, às vezes eu posso descobrir que eu fiquei hipertenso porque eu passei um nervoso e aí eu fui fazer a minha medida de PA e pá, peguei que está hipertenso. Aquele nervoso é o motivo da minha pressão alta? Da minha doença, hipertensão? Não, mas eu descobri com aquela oportunidade. Então, quando eu falo start, quando eu falo um deflagrador, é a mesma coisa. Só que para um sofrimento psíquico. Então, eu perdi o emprego, eu rompi um relacionamento, eu tive um luto e esse luto se cronificou e aí eu percebi que estava com um adoecimento que é o nome depressão. Não é a minha vontade, não é a causa, mas é a oportunidade que eu tive de identificar o problema. E de certa forma, acredito que entender isso acaba ajudando a reduzir a culpa, ou uma autoculpa, ou uma autocobrança. Até mesmo porque esse é um dos principais sintomas, uma culpa excessiva e uma culpa que não faz sentido. Quando eu vou analisar a evidência daquilo ali, eu me pergunto o porquê, de onde vem isso, a gente não encontra uma justificativa lógica. Então, às vezes acontece uma coisa no meu trabalho e está relacionado a um outro colega de trabalho, mas eu me sinto responsável por aquilo, uma culpa excessiva. Ou alguém me dá um feedback, me dá uma avaliação que é negativa. Então, por exemplo, você não entregou isso dentro do prazo, ou em casa, com um adolescente, tem que fazer uma tarefa doméstica e a mãe fala assim que aquilo não foi bem executado, você não guardou a louça do jeito que deveria, não limpou isso aqui direito. Mas a culpa, ela fica maior do que o estímulo. Então, aquele evento, não cumprir bem uma tarefa, ele aconteceu, então existe uma coisa que é ruim, mas eu me sinto infinitamente pior do que aquilo, em termos de proporção. Então, é como se eu manifestasse a dor de perder alguém para um estímulo que não é compatível com perder alguém, porque eu não consegui finalizar algo dentro do prazo, por exemplo. Entendi, muito obrigada, doutor Marcelo. E doutor Leonardo, nós falamos sobre tristeza e depressão, a diferença. E agora, qual a diferença ou qual a relação da ansiedade com a depressão? A ansiedade é mais um momento, né? Uma sensação, às vezes até momentânea, de acordo com uma mudança de algo que está acontecendo na vida dele. Por exemplo, a pandemia, vamos dar exemplos mais práticos. A pandemia. Não sabemos o que vai acontecer, como essa pandemia vai evoluir, quando é que teremos uma vacina. Isso cria uma expectativa que se manifesta através da ansiedade, uma agitação, uma pessoa muda a sua forma de agir
o raciocínio muda, a forma de pensar em relação ao que antes era tranquilo, passa a não ser tão tranquilo assim. Aí a pessoa acaba ficando ansiosa. Isso interfere em aspectos que a própria depressão também traz, o sono, o apetite, a irritabilidade, a paciência, a tolerância. Então, a ansiedade é mais algo que pode ser momentâneo, não precisa se estender. Mas muitas vezes a ansiedade se prolonga, o que a gente chama de transtorno de ansiedade, né, generalizado, se estende. Aí, nesse caso, quando ela persiste, aí assim, a gente precisa realizar algum tratamento. Tá? Muitas vezes é um tratamento apenas terapêutico, uma conversa. O Marcelo deve falar isso ainda, mas é importante alertar que a maioria dos problemas psiquiátricos, a maioria, 80% do tratamento é terapêutico. Apenas 20%, até menos, é medicamentoso. Então, muitas pessoas pensam que vamos tomar remédio e vai resolver tudo. Não. Tem que mudar muita coisa dentro de um tratamento. Por isso que é um tratamento mais difícil, às vezes, de fazer. Porque é muito simples. Você passa um remédio, toma e vai embora para casa. Não. Na ansiedade, na depressão, além, talvez, do medicamento, você tem que atrapalhar toda a terapia com a equipe múltipla, são os psicólogos, nesse caso. Mas nada que não consiga se resolver, que não consiga ter tratamento. Ela pode ser o gatilho, então, para a depressão? Pode, né, Marcelo? A gente fala que elas são doenças irmãs, porque dentro do que acontece lá no nosso cérebro, está relacionado com a mesma parte que adoece. E com as mesmas substâncias que fazem com que os nossos neurônios conversem. Então, o adoecimento, ele tem uma causa e um local comum. Então, quando fui dar o exemplo da pressão alta, eu falei que o coração e o rim podiam estar sendo responsáveis. Dentro do que acontece no nosso cérebro, é como se partes que são muito juntas e que fazem a mesmo tipo de regulação de função estivessem comprometidos. E aí pode ser um espectro, é como um degradê de azul. Onde é o azul? Tudo é azul, mas a intensidade vai variar e a tonalidade varia. Então eu posso ter uma pessoa que tem um sintoma puro de humor, e aí uma depressão clássica, dessa que a gente vê no livro, e a gente pode ter uma manifestação pura de ansiedade, que não tem alteração nenhuma de humor. Mas o que acontece na maioria das vezes é algo entre os dois pontos. Então eu posso ter um componente que vai cursar com essa depressão, com esse sintoma de perda de energia, da tristeza, ao mesmo tempo em que isso cursa também com uma questão do estado ansioso, que é como se a gente pudesse imaginar que é um medo sem foco. A ansiedade eu posso entender ela num linguajar comum como um medo, mas não tem um foco. Então, se eu tenho medo de cachorro e eu vejo um cachorro na rua, eu vou ter um medo, mas o meu foco está ali, estou vendo o cachorro. Agora, o cachorro sumiu, mas o meu medo permanece. E eu sempre vejo no futuro algo catastrófico. Então, vai aparecer um cachorro a qualquer momento, não qualquer cachorro, um cachorro que vai me morder. Isso é a ansiedade. Depressão é o tema da nossa conversa de hoje no Hora da Saúde. Depressão tem cura? Depressão ela pode ser hereditária? Esse é o assunto para o próximo bloco. Você continua com a gente.